Bom dia. Bem-vindos ao nosso terceiro e último dia da Conferência de Música para Famílias. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, nossos inscritos, e para os que estão juntando conosco pela primeira vez hoje pela internet, que Deus abençoe vocês também. Temos um dia especial com muitas atividades, oficinas, ensaios, mensagem da Palavra de Deus. Então fique conosco durante esse dia final da conferência. Vamos cantar o primeiro hino desse culto, do Voz de Melodia, o número 6. Número 6 do Voz de Melodia. Glória ao teu nome.
Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, por essa conferência que o Senhor tem abençoado, que pode ser realizada. Que o Senhor possa estar abençoando tudo que vai ser feito, esse culto, os hinos que vão ser cantados ao Senhor e também o devocional da Tua Palavra. Senhor, peço pela Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino em adoração ao nosso Deus, o hino número 337, também do Inário Voz de Melodia. 337, Faz-me um Forasteiro. Faz-me almejar os tesouros celestes.
Estamos estudando, nesses dias da conferência, Deuteronômio capítulo 6. Estamos examinando as instruções de Moisés de como ter uma família bem orientada, uma família norteada aos caminhos do Senhor. Quando Jane e eu éramos recém-casados, nós estávamos frequentando uma igreja grande, com mais ou menos 2.000 pessoas na frequência, e tinha várias pessoas de vários ministérios que faziam parte daquela igreja. E um homem que tinha um ministério de ensinar jovens, o que ele chamava Academia de Artes. Ele ensinava eles a ser atores em peças cristãs. Então, ele treinava os jovens e viajava em igrejas apresentando peças sobre personagens da história cristã. Então, um domingo, ele pediu para o pastor se a filha dele podia recitar um pouco da Bíblia, que ela tinha memorizado. Ela tinha 5 anos, ele tinha que colocar uma cadeira para ela chegar no púlpito, e ela recitou o capítulo inteiro de Davi e Golias. Eu acho que tem 40 e poucos versículos. Mas ela não só recitou, ela agiu, deu vozes diferentes. Então, a igreja ficou assim, de boca aberta, que a criança de 5 anos podia apresentar algo tão bonito, tão bem feito, tão bem memorizado. Não lembro se Jane estava grávida ainda da nossa primeira filha, mas nos marcou. E nós queríamos ter uma casa onde nossos filhos iam aprender a palavra de Deus. Então, é justamente isso que estamos tratando, Moisés está enfatizando. Então, temos visto, em primeiro lugar, em nosso estudo, o conteúdo correto, versículos 1 a 3 de Deuteronômio, os mandamentos de Deus, em especial, os 10 mandamentos. Segundo lugar, o amor correto, versículos 5 e 6, que tratam de amar a Deus com todo o nosso coração, todo o nosso ser. Então, é só assim que vamos ter o resultado de obediência. Terceiro lugar, o ensino correto. Ensino durante as atividades do dia a dia, em palavra, em exemplo. O que quer dizer? Estar conversando, memorizando, refletindo com nossos filhos durante as coisas corriqueiras, durante o dia da palavra de Deus. E, afinal, chegamos a ponto 4 e 5. Quarto ponto é memória correta. Os pais passando para os filhos a sua herança e como eles chegaram aonde chegaram. Vai comigo para Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 10. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduziu na terra, sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que não te edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Moisés está antecipando a entrada do povo numa terra ainda desconhecida para esta geração. Alguns espias da geração dos seus pais foram para espiar a terra. Mas essa geração que foi criado no deserto não conhece, mas estão prestes a entrar. Importante lembrar que esses mandamentos têm a ver com a terra prometida. Ou seja, uma das razões que nós somos livres da lei de Moisés, em nossa época, é que uma porção significante das leis não aplicam para alguém fora da terra. Por exemplo, quase nenhum dos sacrifícios poderia ser oferecido fora do tabernáculo, fora do templo, e sem um sacerdócio legítimo consagrado. Por isso, os judeus hoje não praticam sacrifícios. Sem o templo, sem estar na terra,
eles não poderiam fazer isso. Na contramão, essas leis são muito importantes para os israelitas entrando na terra, pois as bênçãos da terra são ligadas à obediência. Então, essa herança é o cumprimento de uma promessa feita aos patriarcas, não por algum merecimento do povo, mas porque Deus tem prometido. Te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Uma cidade pronta, já construída, é uma obra de décadas. Não meses ou anos, mas décadas. Geralmente uma cidade, no mundo antigo, quando a Bíblia refere a isso, tem um muro de proteção com portões, algo que vilas e povoados não têm. Então, eles receberam da mão de Deus cidades já prontas e protegidas. A casa típica dessa época, a gente sabe pela arqueologia, na época cananita, conforme os arqueólogos, foi 2 a 4 cômodos construídos em cima de pilares para criar um cômodo grande que poderia ser dividido. Então devemos lembrar também, as casas descritas não serão estruturas vazias, mas cheias, mobiliadas de mesas, camas, roupas, panos, vasilhas de água, talvez grãos ou comida, casas em que haverá as necessidades da vida. Tudo pronto. Tudo que Deus deu ao povo na terra foi produto do labor e tempo de mais alguém. Normalmente, você precisa esperar para ter esses resultados. Você vai ter que trabalhar para ter esses resultados. Cidades prontas, casas cheias, poços cavados, olivais com frutos. Tanta fartura traz o perigo de esquecer que não foi sempre assim. Quando nós recebemos algo novo, bonito, pela primeira vez, e alguém nos dá como presente, aquilo fica algo muito grande para nós. Temos uma certa empolgação, uma certa alegria. Aquilo traz um bom humor para nós. Mas com o tempo, o que acontece? A gente vai acostumando, assumindo, aquilo faz parte do meu dia a dia e não é mais nada especial. Mas o perigo é justamente esquecer. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Abundância pode criar um povo parado e ingrato. Um povo que não lembra mais de onde veio. Muitas vezes homens pensam que as bênçãos de Deus são garantidas e vão permanecer muitas gerações. Mas isso não é a realidade. Não foi a realidade para Israel, infelizmente. Deus já estava prevendo o que iria acontecer. Eles vão esquecer de Deus, vão assumir as bênçãos de Deus. E Deus, infelizmente, vai ter que disciplinar eles, até eles voltam ao Senhor. E isso se torna um ciclo vicioso no Velho Testamento. Na realidade, civilizações e nações vêm e vão. Quando uma civilização chacoalha sua mão no rosto de Deus, não vai demorar muito tempo até sua destruição. E Deus deixou claro que houvesse condições para cumprir, para ter a permanência dessas bênçãos na terra. O perigo será de estar farto de boas coisas e rapidamente esquecer de onde vieram, esquecer da sua escravidão. Não era simplesmente que eles receberam tudo isso de Deus, mas eles eram escravos. Eles foram de escravos de sofrimento,
de chicotadas, de ter seus filhos jogados no rio, para abundância, para casas próprias, para terras próprias, para todos os meios necessários para sustentar a vida em abundância. Deus tirou eles da miséria para a posição de bênção. Quando somos salvos em Cristo Jesus, recebemos muitas bênçãos, muitas coisas que nós não merecemos. E nunca devemos esquecer disso. Uma das razões que temos a ceia do Senhor é para fazer o quê? Lembrar de onde nós viemos, o que foi feito por nós, o que Cristo significa para nós. Quando estamos bem abastados como humanos, é sempre nossa tentação a ser ingratos, folgados, não lembrar que não chegamos aonde chegamos sozinhos. Wiersbe comenta: como somos propensos a pensar que nossa sabedoria e nossa força nos deram tudo que temos. Eu tenho isso porque eu sou bom mesmo. Eu mereço. Eu sou trabalhador. Eu sou pessoa que vai atrás. Mas, na realidade, não temos nada sem Deus em nossas vidas. E se temos algo sem Deus, não vale a pena. Note de novo as palavras de versículo 12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O antídoto para não esquecer que Deus falou e fez para Israel é lembrar as palavras do Senhor. E a própria história da nação, escrito também nas palavras de Deus. Infelizmente, Israel lembrou de forma externa e artificial. E chegando nos tempos de Jesus, eles estavam usando no braço e na testa filactérios, pequenas caixinhas, que tinha escrito uns versículos da palavra, mas não necessariamente algo por dentro do seu coração. Um lembrete físico externo, mas sem ter muita aplicação interna. Um comentarista afirmou: esquecer é menos um problema de memória e mais um problema moral. Não é simplesmente não lembramos. Ou seja, não queremos lembrar que estamos dependentes da graça de Deus. Gostaríamos de pensar que é nós mesmos que temos feito tudo, que nós merecemos, que nós somos donos do nosso nariz. Quando na realidade somos totalmente dependentes de Deus. Apesar do nosso esforço, se nós não honramos a Deus, não temos como manter as bênçãos de Deus. Nos meus anos de ministério, eu já tenho encontrado pais na conversa falando: pastor, eu não quero que meu filho passe o que eu tive que passar na minha vida. Agora, parece uma coisa nobre. Eu quero coisas melhores para meu filho. Eu quero uma boa educação, uma boa faculdade, um bom emprego e outras coisas. Mas, às vezes, eu tenho respondido a essas pessoas: mas, irmão, o que você passou fez você o que você é. Ou quer dizer, talvez seu filho precisa passar por algumas coisas difíceis. Talvez precisa passar pelo deserto, pela escravidão, pelas dificuldades da vida, para compreender o que é ser abençoado. Na contramão, nesse trecho, eles estão sendo dados tudo. E devem lembrar que foram dados tudo, não foi ganho por sua própria mão. Foi dado pela mão de Deus. Agora, lógico, daqui para frente eles vão trabalhar, eles vão esforçar, eles vão ter que
usar aquilo que Deus tem dado. Mas eles nunca devem esquecer que isso veio da mão do Senhor. Vamos aplicar isso para nossas vidas. Nós vivemos em dias de abundância. Mas pastor, temos Covid, nós temos uma economia que encolheu. Isso é verdade. Mas nunca na história do mundo tantas pessoas tiveram tanto para comer. Se você vê as estatísticas de fome mundial, está o menor desde foi notificado, desde que nós gravamos isso anualmente. Nunca tantas pessoas tiveram tanto acesso à última tecnologia. Amigo, conhecido meu que era missionário na África, ele encontrava na tribo, no meio da selva, o chefe do tribo que tinha celular ao lado, né, para conversar. Nunca tantas pessoas tiveram transporte próprio. Além da transporte coletiva, transporte próprio. Vivemos melhores do que reis de 3 ou 4 séculos atrás. Até se o rei tivesse uma torta, tinha que ser comido naquele dia. Não tinha geladeira. A gente tem tanta coisa, tanta conveniência, que não pensamos o que realmente temos. E temos que pensar sempre foi sempre assim. Alguns jovens que estudam aqui no seminário não têm ideia de como é o mundo sem celular. Mas eu me lembro quando eu cheguei no Brasil, ficando anos sem telefone. Linha fixa. Porque custava, naquela época em São Paulo, entre 2 e 4 mil dólares para uma linha telefônica. Então, vivemos numa geração muito abençoada. E nós e nossos filhos esquecemos que Deus é a fonte de todas essas bênçãos. E que Deus não me deve nada. Absolutamente nada. Tudo que eu tenho é bênção. Interessante em Deuteronômio, não temos tempo para pesquisar isso nesse momento, mas não esquecer é um tema que é tocado em capítulo 4, aqui em capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 25. Não esquecer, não esqueças. E ao final chegamos ao quinto ponto, o temor correto. Uma família bem orientada, uma família nos caminhos do Senhor, tem um temor correto. Versículo 13, o Senhor teu Deus temerás. Temor a Deus aparece antes em versículo 2. Eles eram servos sofridos de Faraó. Agora eles são servos do Senhor, o Deus que cumpre suas promessas. A verdade é, pelo Novo Testamento, que todo mundo é um escravo. Todo mundo. Ou você é um escravo de si mesmo e do pecado, ou você é um escravo do Senhor. Às vezes uso o termo servo, mas você vai servir alguém. Ou você vai servir o pecado e si mesmo, ou você vai servir a Deus. E pelo seu nome jurarás. Em alianças ou tratados no antigo Oriente Próximo, juramentos foram comuns. Em negócios, alianças com reis, com outros países, aliança entre o povo, os súditos e o soberano. Então, deuses foram invocados como testemunhas ou para efetivar maldições ou bênçãos em relação ao cumprimento dos termos de um tratado. Israel não devia usar os nomes de deuses falsos nos seus juramentos. Agora, hoje,
talvez não usamos isso tanto no dia a dia. Mas tem pessoas que dizem, eu juro por você, eu juro por Deus. Né? Talvez nós não temos falsos deuses pelo qual estamos jurando. Mas ainda assim temos que tomar cuidado. Quando meus filhos eram pequenos e maiores, eu proibi eles de usar a palavra nossa. Porque você sabe que eu sou um encurtamento de quê? Nem vou falar. Né? Eu falei, não falamos isso, porque você está apelando a um Deus falso. Então tivemos uma peça de Natal, e nessa peça, meus filhos estavam participando junto com seus amigos, e os juniores naquela época tinham que entrar e mostrar espanto sobre algo que estava acontecendo. Então a primeira que entrou falou, nossa! E eu comecei a baixar, daí entrou outro, daí meus filhos, nossa, nossa! E eu falei, ai. Daí quando a gente chegou em casa, eu tinha que conversar de novo. Nas religiões cananitas em geral, seus deuses foram vistos como controlando as forças da natureza e manifestando-se assim. O deus El foi a cabeça do panteão de Canaã e sua parceira foi Ásera. El foi visto como distante do povo comum. Porém, Baal foi visto como próximo ao povo e o Deus pelo qual a natureza funcionava. E logo começava a misturar El e Baal acaba tomando o lugar de El na região cananita. Então, Baal se manifestava em vários povos ou etnias da região. Sabemos isso pela arqueologia. E chegou a ter supremacia sobre os outros deuses de Canaã. Chuva foi visto como seu semente que impregnava a terra. Ásera, sua esposa, foi a deusa de fertilidade. Ela foi simbolizada por árvores e postes ídolos. Então, Baal e Ásera foram os deuses que os israelitas mais seguiam quando afastaram de Deus. Quando você começa a ver o povo afastando de Deus, logo eles estão fazendo o quê? Adorando Baal e Ásera, os postes ídolos. Então, por isso, eles afastaram-se de Deus Jeová, pelo qual eles foram punidos. Juízes capítulo 2 fala, contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. O problema não está com a próxima geração. O problema está conosco. Nós temos esquecido. Nós temos ficado fartos e folgados. Falhos em falar de Deus para nossos filhos. Em viver em nosso dia a dia Deus para nossos filhos. Em tomar tempo para conversar sobre Deus. Memorizar versículos juntos. Ter um devocional na família. Gastar tempo falando sobre as coisas de Deus. Nós não demonstramos que Deus faz parte de tudo que fazemos. Ele e sua palavra não são partes naturais da nossa conversa. Mas deve ser. Deus deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa conversa. Deve ser natural de falar de Deus. Deve ser natural de conversar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que está certo ou errado, ou porque aquilo não foi bom, porque aquilo é muito bom, porque o que o pastor pregou é muito aplicável em nossas vidas. Versículo 14 e 15, ele enfatiza ainda mais idolatria. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houve ao roda de ti, porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua
de sobre a face da terra. Palavras duras. Deus é zeloso. E você não pode adorar outros deuses, ter alianças com outros deuses, porque o Senhor vai causar descer sua ira. No contexto maior, voltando para capítulo 5, em versículos 7 e 8, onde Moisés repete os 10 mandamentos, ele começa com: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nenhum Deus deve ser colocado à frente de Deus ou ao lado de Deus, na sua presença. Isso significa que nenhum suposto Deus está na mesma categoria de Deus Jeová. Quando falamos de deuses, é uma coisa. Quando falamos de Jeová, estamos falando de outra coisa. Cada aparência dessa palavra... Deus é o único e não pode ser comparado. Ele é espiritual e fora da criação física. Agora, Deus é o Criador, fez a criação, pode entrar na criação, mas, ao mesmo tempo, ele é fora da criação. Todos os outros deuses são representações físicas de algo que não existe. No Novo Testamento, sabemos que atrás disso é simplesmente demônios. Chamamos isso ídolos. Mas para Deus não existe uma representação ou um símbolo. Por isso ele diz: não faz uma escultura, porque não tem nada digno de me representar. Nem ouro, a coisa mais preciosa na maior história do mundo, agora temos metais mais preciosos ainda, mas o metal mais precioso de todas as épocas não consegue representar Deus. Ele é único, verdadeiro, que não tem algo que pode representá-lo. É só memorizar, conhecer, seguir seus mandamentos. De um Deus invisível acima de tudo, porque ele é um Deus zeloso. Cada aparência dessa palavra, no hebraico, refere a Deus, tendo zelo para com seu povo, ou sendo ciumento sobre seu povo. De novo, Wiersbe comenta: assim como o marido tem direito de ter ciúmes da sua esposa, Deus tem o direito de ter ciúmes do seu povo. Agora, infelizmente, nós temos uma ideia negativa sobre ciúmes. É alguém que é ciumento, que fica em cima, fica demais. Mas não estamos falando disso. Estamos falando do zelo de um marido para o relacionamento com sua esposa. E que ela pertence a ele e ele a ela. E sair fora desse relacionamento e relacionar com outro é pecado, é errado, é imoral. Então foi justamente isso que Israel muitas vezes acabou cometendo. Idolatria é adultério espiritual. E Israel frequentemente é culpado desse pecado, infelizmente. Zelo aqui é mais elevado do que nosso uso comum. É zelo por aquilo que pertence a você. Aquilo que é seu para cuidar. E foi justamente isso. Deus não segurava Israel simplesmente como algo bonita na prateleira da sua vida. Deus tinha prometido a cuidar desse povo, abençoar esse povo, estar junto com esse povo. Mas eles precisavam obedecer a Deus. Como aplicamos a nossas vidas isso? O que é mais importante na sua vida? O que é a primeira coisa que você faz de manhã? Alguns estavam dizendo: eu tomo um cafezinho, senão eu não consigo acordar. Mas o que você olha primeiro?
sua página de Face, seu Instagram, para ver quantos likes você tem. Você tenta verificar seus mensagens de WhatsApp. Eu sou da geração velha, mas ainda assim, o WhatsApp está ali. E os alunos estão falando, os professores estão falando. E às vezes eu tenho que olhar de manhã, senão alguém vai faltar e eu não vou saber. Mas a tendência é fazer outras coisas que são menos importantes. Será que às vezes estamos deixando Deus com ciúmes? Que ele é ciumento para ter o primeiro lugar na minha vida? O que deve chegar primeiro nos meus olhos, na minha vida, é Deus, é sua palavra. Agora, eu sei que alguns não conseguem ter um devocional bom às 6 horas da manhã. Tem que fazer à tarde ou à noite. Tudo bem. Mas ainda assim, você deve estar orando, começando o seu dia, conversando com Deus. Uma coisa que me impactou muito, como criança, era acordar para usar banheiro. A escola começava às 8 horas, então a gente levanta às 7, a escola é perto, então você vai para a escola. Meu pai, 6 horas da manhã, já estava levantado, já estava ajoelhado e orando em voz alta na sala. Então você acordava para usar o banheiro e podia ouvir o pai alistando os nomes da família. Então isso foi um impacto na minha vida. Será que nossos filhos sentem isso? Que nós estamos em comunicação com Deus. Nós estamos servindo a Deus. Guarda-te que não esqueças o Senhor que te tirou do Egito. Deus sabe quando nós esquecemos a fonte das nossas bênçãos, que nossa tendência é idolatria. Amar o dom mais do que o doador. Amar a criação mais do que a criatura. Desculpa, amar a criação mais do que o Criador. E afinal ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Massá significa testar, tentar. Refere a Moisés em Êxodo 17. Israel tinha saído do Mar Vermelho e chegado em Refidim, onde não havia água. O povo tinha testado o Senhor, reclamando sobre a falta de água. Em vez de confiar em Deus, nessa provação, eles testaram reclamando. Diz em Êxodo 17, os filhos de Israel tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Isso não é uma pergunta, é um desafio. Sua tentação de Deus foi dizer que a falta de água significava que Deus nos abandonou. Deus está aqui ou não está? Em termos que nós usamos, íamos dizer, estávamos jogando na cara de Deus. Olha, você está conosco ou não? Suas promessas estavam em jogo. Não estavam aceitando. Isso foi um ato de rebeldia. Tentar Deus mostra falta de confiança em Deus e não crer é desobediência. É falta de fé nas promessas de Deus. Nós temos essas mesmas tendências. Quando ficamos na dificuldade, questionamos Deus. Talvez não dizemos em voz alta, mas pensamos, Deus, o que está fazendo comigo? O que está acontecendo? Porque não foi feito o que eu pedi. Mas é interessante, Hebreus 3 diz que o pecado dos israelitas era o quê? Incredulidade. Não creram. Tentaram Deus. Questionaram a fidelidade de Deus às suas palavras. A certeza da palavra de Deus hoje é justamente garantida pela fidelidade de Deus no passado. Porque ele tem agido no passado, podemos confiar que ele vai agir hoje. Não confiar é desobedecer. Nossos filhos precisam saber que Deus cumpre as suas palavras.
Quando a gente estava no Brasil, uns 7, 8 anos, eu estava dirigindo um caravan. Esse caravan era velho, alguém tinha transformado um carro gasolina em carro álcool, só que não foi bem feito, eu não sabia disso. O injetor de gasolina não funcionava, então no dia de frio não tinha gasolina injetada e não dava partida. Então eu tinha que sair do carro, abrir o capô, tirar a tampa do filtro, tirar o filtro de ar, tirar a carcaça do filtro e abrir o carburador e pôr um pouco de gasolina de uma garrafa de PET para dar partida. Às vezes a bateria arriava e lá no centro eu tinha que empurrar o carro. Até um grupo veio de americanos para ver e falei, você ainda tem esse carro? Está funcionando, mais ou menos está funcionando, nos leva para os lugares. Mas era óbvio para nós e nossos filhos que precisávamos de um carro melhor. Então a gente começou a orar que Deus providenciasse. Eu também notei uma das minhas cartas, eu tento não pedir dinheiro, mas eu falei, olha, ore conosco, a gente está precisando de um outro carro. E um amigo que eu não tinha visto em, eu vou dizer, 15 anos, com quem eu estudei, ele me ligou no Brasil. Eu fiquei surpreso. Eduardo, eu vi que você está precisando de um carro. É mesmo. Então, eu tinha uma herança, minha tia faleceu, me deixou $10.000, mas eu não estou precisando. Então, esse 10 mil ia ajudar você? Eu falei, deixa-me orar. Sim, vai. Então, Deus nos deu o dinheiro para comprar um carro com 3 ou 4 anos de uso, para mim novo, né? Mas seminovo. Mas um carro com bancos de luxo, veludo, ar-condicionado, direção hidráulica. E meus filhos ficaram assim, uau! Mas o que mais importava é que eles nunca esqueceram essa resposta de oração. E quando eles estavam na faculdade e formando, disseram, pai, nós queremos que Deus responda às nossas orações e nossas famílias, como Ele fez para vocês. Será que nós estamos ensinando que vale a pena confiar em Deus? Que nossos filhos estão enxergando em nosso dia a dia que nós amamos os mandamentos de Deus e suas promessas, estamos sendo obedientes e confiantes em nosso Senhor. Pai amado, agradecemos por esses 3 dias juntos, no capítulo 6 de Deuteronômio. Nos ajuda a te amar com todo o nosso coração, obedecer a tua palavra e mostrar nossa fé e confiança na sua capacidade para cumprir o que o Senhor tem dito. Que nossas famílias juntas crescem no temor do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Eduardo, pelo desafio, que nós possamos cultivar essa fé, essa confiança no nosso Deus, porque Ele está perto da gente, Ele nos responde, né? E como foi nos dito, nós temos vários olhando e observando, né? E qual a melhor maneira de ensinar a confiar no nosso Deus do que não exercitando essa fé e mostrando para os nossos filhos que o nosso Deus responde sim, porque Ele se preocupa conosco. Então, muito obrigado, pastor, pelo estudo da palavra. Sem dúvidas, começamos o nosso último dia muito bem. Eu espero que você esteja animado para as nossas atividades. Infelizmente, já estamos no último dia, né? Passou bastante rápido. Eu espero que Deus esteja usando a vida dos preletores, dos pastores e cada momento de estudo que você está tendo aqui conosco, tá certo? Então, hoje, as nossas programações e atividades vão acontecer da mesma maneira como tem acontecido nos outros dias. Estamos à sua disposição caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, né, no nosso grupo de comunicação. E eu espero que você
possa aproveitar as últimas oportunidades que teremos hoje ainda de estudar a palavra de Deus, estudar sobre música, estudar sobre família, tá bom? Nós vamos ter agora mais um tempo de especiais, como tivemos nos 2 cultos anteriores, e logo após isso nós vamos continuar com as nossas programações normais. Deus abençoe vocês e dê um ótimo dia para todos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Falarás aos filhos das palavras do Senhor teu Deus, assentado em tua casa e andando no caminho. Conhecei, inculcai, meditai, praticai a palavra em todo o tempo. No princípio, Deus ajuntou um homem e uma mulher. A família Ele formou para seu louvor, glória e prazer. Os casais em comunhão têm em Cristo bom padrão e para sempre andarão no vínculo da perfeição. Sobretudo esteja o amor, o vínculo da perfeição.
Meus sentimentos revelam quem sou, o que não gosto, o que é meu prazer. São emoções e juízos de valor que não consigo esconder. Ó Deus, dirige o meu coração, que eu sinta sempre o que agrada a ti. Não quero mais ter sentimentos vins e vãos, só teus afetos exprimir. Meu alicerce é tua palavra, ó Senhor, pois o que sinto imperfeito pode ser. Portanto, antes do sentir, devo, meu Deus, te obedecer. E quando teu querer cumprir, dá-me enfim pleno prazer, que cresça em mim o teu mais puro e eterno amor. No casamento há dois corações que por amor decidiram se unir, mas apesar de fluírem afeições, conflitos podem emergir. Ó Deus, protege o meu coração de sentimentos de mágoa e rancor. Quando ofendido, que eu libere o perdão e sempre ame com fervor. Meu alicerce é tua palavra, ó Senhor, pois o que sinto imperfeito pode ser. Portanto, antes do sentir, devo, meu Deus, te obedecer. E quando teu querer cumprir, dá-me enfim pleno prazer, que cresça em mim o teu mais puro e eterno amor. Que cresça em mim o teu mais puro e eterno amor. Pega um livro, mamãe, leia a história pra mim. Vem, papai, vem pegar
Thank you.